Amados, olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós estamos no dia 2 de janeiro de 2025 para o nosso plano de leitura bíblica, do desafio que eu me propus a fazer e comentar aqui, fazer os comentários daquilo que mais me chama a atenção. E lógico, eu não vou poder fazer comentário de tudo, porque senão os vídeos vão ficar muito longos, mas eu quero apontar para aquilo que mais me chamou a atenção, que eu achei que fosse mais importante para compartilhar com vocês. Mas antes de começar, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, dessem like, comentassem, coloquem nos comentários quais foram as revelações ou aquilo que Deus colocou no coração de vocês ou aquilo que vocês viram nesses capítulos que a gente está lendo hoje. Lembrando que hoje é Gênesis, capítulo 4, 5 e 6, tá bom? E eu quero que vocês comentem também e compartilhem a opinião de vocês, as revelações, para nós crescermos um com os outros, amém? Então vamos lá, hoje eu não vou estar lendo a Bíblia, porque eu creio que os vídeos ficam muito longos e muitas vezes eu não vou ter tempo, eu tenho um schedule bem apertadinho, então eu vou estar mais fazendo os comentários, tá bom? Tem muitas aplicações no telefone que vocês podem colocar, ao invés de estar lendo, vocês podem estar escutando a palavra, então eu não preciso estar repetindo aqui, lendo aqui, tá bom? Então vamos lá. Para mim, o que é bastante interessante, que acontece em Gênesis 4, versículo 3, diz assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado já jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Aqui eu não vou entrar no mérito por que Deus não aceitou a de Caim e a de Abel aceitou. Eu creio que tem que ver com a motivação do coração de cada um. Deus conhece o nosso coração, muitas vezes nem nós mesmos nos conhecemos as nossas intenções, mas Deus conhece o profundo do nosso coração. E eu creio que tem a ver com a motivação do coração de Caim e a motivação do coração de Abel. Mas o que me chama muito a atenção é a atitude de Caim em relação quando Deus chama a atenção dele e fala para ele da oferta. Muitas vezes nós, quando alguém chama a nossa atenção ou nos mostra, olha, Carol, aqui eu creio que tu não está fazendo bem, eu acho que tu pode melhorar ou tu pode mudar a rota. Muitas vezes nós, por esse espírito rebelde que nós temos, nós, ao invés de abraçarmos aquilo, meditarmos, pensarmos, claro, nem tudo a gente pode aceitar como, ok, o fulano falou tal coisa, nós precisamos analisar a situação, ver a intenção também da outra pessoa, mas muitas vezes nós nos revoltamos, nos rebelamos, dizemos, ninguém manda na minha vida, eu sou assim e é assim desse jeito que eu vou ser, e, enfim, e não aceitamos o conselho de uma pessoa ou não aceitamos até o que a palavra de Deus mesmo nos ensina. E eu creio que aqui Caim, ele não, ao invés de ele ter meditado naquilo que Deus falou, Deus assinalou algo que de repente no coração dele, no profundo coração, que nem ele mesmo sabia. Talvez ele poderia ter analisado e pensado melhor, mas não, ele começou a guardar no coração um sentimento de rebeldia, um sentimento de inveja em relação a outro irmão. E aí, dessa semente, gente, nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente guarda no nosso coração,
nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente deixa brotar no nosso coração, no profundo da nossa alma, porque muitas vezes as coisas que vêm, muitas vezes não, os frutos das coisas que não são agradáveis ao coração de Deus, os frutos são muito ruins, tanto para a pessoa que guarda, como as pessoas ao redor dela que elas vão atingir. Nós já sabemos o fim, né, o fim trágico que foi Abel, a sua vida foi ceifada, e Caim, por sua vez, ele recebeu de Deus depois uma maldição, não é? Então, quer dizer, isso que ele guardou no coração dele, que frutificou, que deu um fruto negativo, no caso da morte de Abel, não trouxe só algo terrível para a vida de Abel, mas também terrível para a vida de Caim. E aqui, amados, né, quando Caim matou Abel, nós podemos pensar, mas isso não se aplica para mim porque eu nunca matei, nunca vou matar ninguém, mas muitas vezes nós guardamos rancor, nós guardamos mágoas e nós matamos o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso cônjuge com palavras, né? A palavra de Deus fala que aquele que odeia o seu irmão cometeu homicídio. Então, tu vê como os estándares, né, as regras de Deus, elas são muito altas para nós combatermos. Então, no momento que você não necessariamente precisa matar essa pessoa fisicamente, mas muitas vezes com as palavras nós matamos essa pessoa na alma, né? Muitas vezes as feridas da alma, os traumas, são muito mais fortes do que um próprio tapa na cara ou um machucado, algo que um dia, mais cedo ou mais tarde, vai cicatrizar no físico. No capítulo 5, que fala da genealogia de Sete, nós precisamos entender que a Bíblia, no início, as pessoas podem se perguntar, mas e Caim, de onde veio a esposa de Caim, de onde veio as outras pessoas? A Bíblia, ela não relata a genealogia de todo mundo, porque ele só quer relatar aquilo que é importante, que chega à linhagem de Jesus, aquilo que interessa para Deus mostrar para nós. Então, assim, por isso que não existe genealogia de todo mundo, né? Ou pelo menos de todos aqueles que foi o início da criação. E aqui uma coisa interessante que ele fala, cada vez que ele fala na genealogia de Sete, ele fala assim, e foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, e ele fala, e no final ele diz, e morreu. E viveu 105 anos, e gerou a Enós, e morreu. Então, quer dizer, cada geração, cada pessoa, ele fala no final, e morreu. E isso é interessante porque quando Deus criou, e eu já comentei isso no vídeo anterior de Gênesis, do capítulo 1 a 3, é interessante que Deus, quando ele criou o homem, ele botou lembra a árvore da vida no meio do jardim, e quando Adão e a Eva pecaram, ele retirou a árvore da vida. Lembra que eu disse por quê? Porque se eles tivessem comido da árvore da vida, eles iam viver eternamente nessa vida que nós temos. Imagina viver eternamente no mundo que nós vivemos hoje, porque assim, a vida não é fácil, né? E imagina tu viver eternamente no mundo que nós vivemos hoje. Eu não queria. E em Gênesis 6, versículo 3 diz assim, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Lembra que antes as primeiras gerações, elas viviam 800, 950, Noé, creio que viveu 950. Imagina, gente, imagina se Deus não tivesse encurtado, né, a geração aí para 120,
Imagina nós vivermos nesse mundo hoje. Imagina você viver 900 anos. Imagina você viver 800 anos. Imagina você viver 500 anos. Eu não, muito obrigada, não, eu não quero. Entendeu? Porque a nossa vida é luta, é uma luta diária, né? E principalmente no mundo que nós vivemos hoje. Então imagina você. Então, quando Deus tira a árvore da vida do meio do jardim, é para que eles não comessem o fruto e vivessem nesse mundo eternamente. Por isso que existe a nossa segunda chance, né? Aqueles que são nascidos de novo, aqueles que são seguidores de Cristo, eles vão viver eternamente com Cristo, que é a segunda vida, né? Que é como fala em João, capítulo 11, versículo 25, que Jesus diz, se você crê em mim, você morrerá, mas ainda viverá, algo assim, né? Então quer dizer, você vai morrer fisicamente, mas você vai viver comigo eternamente. Continuando em Gênesis 6 é a famosa história de Noé, né? Da Arca de Noé, o dilúvio. E eu vou ler os versículos que para depois condensar, né, e fazer o comentário. Então, Gênesis 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos e etc. Versículo 19. E de tudo o que vive... Bom, esse aqui eu vou falar depois. Então vamos lá. Gente, a situação que nós temos hoje no mundo, tá? O fim dos tempos está chegando. Deus vai refazer tudo isso aqui. Isso aqui tá uma bagunça. Tá cheio de violência, como falava em Noé. Eu os desfarei da terra. Então, quer dizer, vai haver o fim dos tempos. E tá perto, né? Só que Deus, ele fala assim, Noé era justo, varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, quer dizer, aqueles que estão com Deus, aqueles que seguem a sua palavra, aqueles que são discípulos de Jesus, aqueles que guardam a palavra de Deus verdadeiramente no seu coração. Eu não estou falando aquele que frequenta a igreja, mas está cheio de pecado, está participando de orgia, está participando de assassinato, como a gente sabe que está existindo muito isso. Pessoas que estão indo no púlpito pregar a palavra, mas são assassinos, assassinos literais. Estão matando as pessoas, estão assassinando suas esposas, estão assassinando pessoas como se não houvesse amanhã. Então, assim, os tempos de Noé era violência e é o que nós vivemos hoje. Então, aquele que é justo e reto, aquele que anda com o Senhor, ele vai ser separado, ele vai ser salvo, ele vai ser guardado, entende? Então Deus diz para Noé o seguinte: olha, para eu te guardar, para você e a tua geração não entrar nesse bolo todo que eu vou acabar com tudo, você prepara uma arca, quer dizer, qual é a nossa proteção hoje, para que Deus, quando destrua, não destrua nós. A nossa proteção é Jesus. Jesus é a nossa arca de Noé. É Ele, quando estamos agarrados nele, é Ele que vai prover para nós nos tempos difíceis. Muitas vezes eu já me peguei com medo do fim dos tempos. Quando eu recém me converti, eu dizia, Senhor, nossa, eu amava, né, as histórias de Apocalipse, Antigo Testamento, não, é aquela coisa de fez, levou. Mas hoje em dia, e depois passaram os anos, eu dizia, não, Senhor, eu não quero estar aqui no fim dos tempos, porque a gente vê que vai ser muito sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos confiar que aqueles que estão no Senhor estão protegidos, eles vão ser protegidos, né? Não sei quem acredita que a igreja vai subir antes ou depois, enfim, mas nós seremos protegidos. E a arca de Noé hoje, Jesus é a nossa arca, né? A nossa proteção.
E aí, por isso que nós temos que estar ligadinhos com o Senhor, não é? E aqui, amados, que eu queria ler o versículo 19, diz assim: e tudo o que vive de toda a carne, quer dizer, a, aquilo que Noé, que Deus disse para Noé colocar dentro da arca para serem protegidos, ele fala, e de tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Então quer dizer, meia palavra basta, não preciso falar muita coisa aqui. Macho e fêmea serão. Então quer dizer, tanto dos animais como dos homens, macho e fêmea serão. Então, esse é o vídeo de hoje. Esses são os versículos que mais me chamaram a atenção, e não esqueçam que eu também quero saber o que chamou a atenção para vocês. Escrevam nos comentários abaixo. Amados, nos vemos no vídeo de amanhã. Amanhã vamos ler Gênesis, capítulos 7, 8 e 9. Amém? E então nos vemos em breve. Tchau, tchau.